Fala, corredor, corredora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é Felipe Fagundes e no episódio de hoje é uma pessoa que já esteve por aqui. É um cara que veio falar sobre um tema que acredito que é queridinho das pessoas. O tema anterior resolveu muitas dúvidas, então a gente resolveu trazer ele de novo aqui para quem sabe sanar mais dúvidas. E tem uma coisa, depois de 2 vezes se torna mais um participante assíduo e ele tem que contribuir financeiramente para o podcast, né? Então tá ele aí. Fala aí, Adriano. Espera aí que eu ainda estou em choque por saber da contribuição financeira. Tá digerindo ainda, tá digerindo essa informação. Essa nova informação ao vivo. Boleto simbólico, Adriano, nem esquenta. Essa é brincadeira. Não, quem vem 2 vezes já é, vamos dizer assim, uma estrela móvel, vamos dizer assim, já tá, né? Da casa. Da casa, exato. Então pessoal, para quem... nós, Adriano. Perfeito, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Lenz, eu sou nutricionista, trabalho com nutrição esportiva, com bioquímica, minha área do meu mestrado, parte de genética e nutrição, né, polimorfismos, as variantes que fazem eu ser eu, você ser você. E tudo isso eu dou um enfoque para a nutrição esportiva, como ler isso na nutrição esportiva, que é a minha área do meu xodó, a área do coração da nutrição. Legal. Bacana. Para quem não sabe, o episódio anterior que a gente falou foi sobre pré-treino. E hoje a gente vai falar sobre o pós-treino, que são dúvidas frequentes também quando se trata de esporte endurance. Mas antes da gente entrar no tema, aquela nossa clássica mesa hoje completa, tá bonita a nossa tela, hoje tá todos os participantes aqui, até vou apresentá-los novamente, vai que vocês tenham esquecidos deles, por um tempo que nós não estávamos todo mundo conseguindo estar presente. Fala aí, Nestor. Olá, corredor, olá, corredora, e meu pós-treino preferido é pão com ovo. Adriano disserte sobre isso. Depois vamos falar sobre isso. Fala aí, Fabrício. Fala aí, pessoal, como estão todos? Sejam bem-vindos para mais um episódio. Juliano. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você que está nos escutando aí em 2073, tem aquela pílula que faz milagre, que você toma e corre mais rápido, então sinta-se, né, muito bem com essa pílula, né? Mas, por enquanto, hoje nós vamos dissertar aqui sobre que não existe mágica, também dentro da nutrição, também não tem. Beleza. E aí, como a gente conversou no início, e a gente estava aqui num papo pré-podcast, sobre as dúvidas mais frequentes, né? E quando surgiu o nosso podcast aqui, e a gente falou com o Adriano sobre o pré-treino, resolveu muita dúvida, muitos ouvintes, alunos falaram através de que, poxa, como foi esclarecedor o nosso bate-papo. Então, se você ainda não assistiu, sabe que depois que escutar esse episódio aqui, pode tanto nas plataformas de podcast quanto também no YouTube, você pode acompanhar o episódio que a gente fala sobre pré-treino. Hoje o tema é sobre pós-treino. Adriano, antes de te explicar sobre se o pão com ovo do Nestor ele é válido nesse pós-treino, vamos falar o seguinte, vamos entender o que é o pós-treino, né? Para as pessoas entenderem o que é um pós-treino, quais os benefícios de utilizá-lo, antes da gente entrar no detalhe ali. Bom, primeiro a gente parte de uma ideia de que o pós-treino é uma refeição diferente de uma refeição normal que ocorreria ao longo do meu dia, porque ela tem essa necessidade aumentada e diferenciada de nutrientes devido ao treino. Então, com esse entendimento, não que esteja 100% certo, mas com esse entendimento, eu poderia dizer que eu não posso pegar um lanche que eu faria normalmente e botar no meu pós-treino. Porém, um detalhe muito importante, a maioria das pessoas não são atletas profissionais, não são atletas olímpicos. Então, a demanda que essas pessoas têm e o desgaste que elas geram nos seus treinos não necessitam de uma suplementação alimentar, de um complemento alimentar tão significativo. Seria de uma forma simples, bem simplória, como eu te dizer que, olha, tu tem que comer um lanche às 3 da tarde ou às 4 da tarde. Lá, 2 fatiazinhas de pão com um ovo no meio. Só que se tu for um atleta olímpico e acabar de vir de um treino exaustivo, tu vai ter que comer a churrascada com a feijoada. Tu vai precisar de uma quantidade muito superior de nutrientes, tanto macronutrientes quanto micronutrientes.
Só que, de novo, a maioria de nós, pobres mortais, não somos, né, atletas olímpicos. Embora na hora de comer o pessoal ache que seja, né? Isso é torna. É aquela coisa, fiz 30 minutos de academia, sai com 2 litrão de Coca-Cola embaixo do braço. Né? O pedal e a corrida. O pedal é clássico. Ah, mas tomei uma Coca-Cola no pedal e um pastel frito e uma mariolinha. Né? E corrida também, quando é longo, o pessoal começa, não, mas é que eu precisava de uma Coca-Cola. Mas será que precisava mesmo? Quem é que disse que precisava? Acho que era o psicológico só falando. Né? Então, tendo feito essa distinção importante, a maioria das pessoas que fazem 1 hora de treino, por mais que a percepção de treino seja exaustivo para aquela pessoa, porque isso também é um detalhe muito importante. Quando a gente sai exausto, nós ficamos com a percepção de que eu estou autorizado a comer muito, porque eu estou exausto. Mas a minha exaustão é diferente da exaustão do atleta. Eu preciso de muito pouco para ficar exausto, porque eu não tenho esse condicionamento ainda. Infelizmente, vou ter. Se eu continuar treinando, eu vou ter. Então, é por isso que a gente faz essa piada, né? Saiu de um treino de musculação e foi comer o X, o pastel. Saiu de um treino de corrida e foi comer o X completo, com ovo turbinado, com Coca-Cola. Será que precisava? Provavelmente não, porque o teu treino gera um desgaste psicológico alto, mas não fisiológico alto. Perfeito. Legal. Adriano, bacana essa. E aí a gente já consegue ter uma ideia geral para as pessoas que estão nos acompanhando o que é e qual é a diferença principal, né? Porque, como tu falou, ele precisa de alguns nutrientes ali que são também necessários para essa questão da recuperação. Para a pessoa que está nos acompanhando, até ela deve estar se perguntando, tá, mas e aí? O que realmente eu tenho que fazer, né? Tipo, quais os nutrientes eles devem estar presentes nesse pós-treino? E vamos deixar bem claro que o pessoal que nos acompanha aqui é o pessoal da corrida, do endurance, né? Sim. Então, aquelas pessoas que estão aí já correndo os seus 5, 10 quilômetros, 21, 42, até ultramaratonas. Eu sei que tem ouvintes nossos que já me falaram que são ultramaratonistas. Então, para esse pessoal aí, vamos bater um papo, vamos entender um pouquinho mais sobre algumas peculiaridades que essas pessoas aí necessitam, Adriano. Não sei se perfeito. Antes do Adriano responder, eu só queria agradecer pelo elogio, que ele falou que atletas, né, saem, comem um X com 2 bifes, 2 ovos ali, aquele X reforçado. Então, muito obrigado pelo elogio. Mas abriu um precedente, né? O inverso, né? Abriu um precedente, eu tive que fazer aqui esse agradecimento Me público. sentindo atleta. Uhum. Todo mundo vai se sentir atleta agora. Pode seguir. E isso é muito interessante, né? Porque a nossa percepção de esforço, ela nos leva a também uma autovalidação do agora eu posso comer. E eu estou liberado para comer o que eu quiser, porque a minha percepção de esforço foi muito alta. Logo, eu devo ter mobilizado montanhas. Mas como o Felipe estava comentando antes, o nosso foco hoje, né, eu sempre, claro, às vezes cito, né, o ciclismo, a musculação, mas o nosso foco é o endurance, é a corrida, né, o exercício aeróbico, com uma intensidade significativa, e é claro que a pessoa vai estar trabalhando daí no alto limiar de treino, mas a maioria, e aí vocês educadores físicos, né, fisioterapeutas me corrijam, a maioria dos alunos vai fazer o treino de 1 hora, um treino que não vai demorar mais do que 2 horas, um treino mais longo, né, porque não é uma competição que nós estamos falando, nós estamos falando de um treino, então ele vai ter muito mais a variável do ser mais rápido, ter, né, variáveis dentro do treino do que a variável tempo em si. Um treino longo, tudo bem, mas a pessoa não vai ficar 5 horas correndo, salvo raríssimas exceções. Um treino de um ultramaratonista, assim, que o pessoal acompanha aqui, que vai ser um treino, às vezes, uma rodagem ali de 2 horas, 2 horas e pouco, quem sabe, dependendo da fase, né? São alguns treinos que ultrapassam isso. Mas na maioria é quase a exceção, né? A minha pergunta pro Adriano é sobre a coquinha ali, né? A coquinha que é tão famosa na maratona ali, né? Eu posso dizer que eu acho que, olha, eu não conheço uma prova de maratona que não é servida uma Coca-Cola no quilômetro 30. Agora, por que do quilômetro 30? Vai bem do que o Adriano falou. O quilômetro 30, para quem corre a maratona, é um divisor de águas, principalmente mentalmente, né? Todo mundo sabe que quando tu chega no 30,
mentalmente sabe que já foi metade da prova e agora faltariam só 12. Então, mentalmente já está começando a cair, né? Já está começando a ir para baixo, assim. Tá pensando, preciso de açúcar e sal, preciso de açúcar e sal. E também daí tem aquele momento que já está, sei lá, para mais de 3 horas ou 2 horas e meia. Então, eu queria que o Adriano falasse um pouquinho sobre essa questão. Tá, aí entraria um pouco, claro, entra a questão psicológica, entra um pouco o fator intratreino, né? E aí na maratona 42, o fator muro, né? Ou muralha, que é o 30 quilômetros, que é quando acaba o estoque de glicogênio e a pessoa realmente está completamente depletada, o glicogênio muscular está no zero, lá nos pés. Então, se a pessoa não estiver repondo constantemente, ela pode travar e cair, né, travada no chão, que às vezes acontece, né? Se observa isso em maratonas, o pessoal que está mal alimentado, que não se preparou adequadamente, não está com estoque de glicogênio bom, e aí entra essa necessidade meio instintiva de comer alguma coisa que vá repor a glicose, e aí entraria o refrigerante e o sal, porque o refri tem sal. Não é a melhor opção, porque eu poderia comer algo simples, como até muita gente usa purê de batata com bastante sal. Purê de batata é fácil de carregar, fácil de comer, ele é muito saboroso, se ele estiver bem salgado, então melhor ainda. E ele é de digestão rápida, é um purê de batata inglesa. Claro que nada é mais prático do que pegar um líquido e botar para dentro. E tem a questão da palatabilidade, que a indústria conseguiu juntar sal com açúcar e deixou um negócio que dá descargas de serotonina e dopamina nos neurônios e vicia, né? O cara lá come, só que aumenta muito o risco de eu ter câimbras, porque eu tenho o padrão dessas bebidas, vamos falar aqui em refrigerantes em geral, mas o padrão dessas refrigerantes à base de cola, então, é o pior de todos, é o que mais tem ácido fosfórico, é o que mais exige que o corpo faça reação de tamponamento de pH, e aí eu preciso gastar cálcio para tamponar o pH, e eu já estou gastando todo o cálcio que eu tenho para fazer contração muscular, e o magnésio para fazer relaxamento, e mais um cálcio e magnésio nos neurônios para fazer potencial de membrana, para conseguir manter o meu psicológico funcionando. Então, o corpo todo está precisando desses micronutrientes, eu vou gastar para fazer tamponamento na corrente sanguínea. Não precisava, dá para dar outras coisas. Também ninguém vai morrer porque tomou um refrigerante lá no meio da prova, mas dá para começar a criar um hábito melhor de treinando e fazendo testes durante os treinos. E aí a gente pode falar, quem sabe mais de intratreinos depois, do que usar e o que fica bom para mim, que aí entra a questão de novo do psicológico. Tem que ser algo prático de carregar, tem que ser algo que não fique ruim no sol, porque não adianta ser bonito na teoria, né? Por isso o purê de batata fica muito gostoso, porque ele até no sol ele não fica ruim, ele fica com uma temperatura que seria que tu iria consumir, ele salgado com um temperinho verde, etc, uma coisa simples, né, já misturadinho, tu pode botar num saco e comer ele num saco, como se tu fosse comer um carbogel. Isso. Então, tem várias praticidades, e aí tem que testar, né? Por isso a importância do cara ter um nutricionista de assessoria, um educador físico montando os treinos, porque a gente vai fazendo testes inteligentes. Eu testo aquela variável, eu sei se ela funcionou e se não foi por acaso que ela funcionou. Eu passo a entender como aquilo funciona no meu corpo. Show. Perfeito. Perfeito. Bacana. Então, assim, ó, vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai deixar essa dica depois para quem ficar até o final. Tem uma dica sobre intratreino. Pode ser combinado, Adriano? Beleza. Então, beleza. Vamos lá. Adriano, sobre os principais nutrientes que essa pessoa ela precisa num pós-treino. Vamos lá. O que ela precisa, tipo... Ela, de forma básica e geral, a gente sabe aqui que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Mas a pessoa que está nos acompanhando, se ela quer ter uma boa recuperação nesse pós-treino, o que de forma geral ela precisa num pós-treino? Olha, vamos começar pelo, talvez o principal. O que ela não precisa, que as pessoas costumeiramente comem? Olá. Gordura. Gordura de má qualidade e em excesso. Porque geralmente o que acaba acontecendo é consumo de gordura, que aí entrou as brincadeiras que a gente fez, né, do X, do pastel, da pizza, era tudo que aquela pessoa não precisava, especialmente se eu não estou falando do atleta. Então eu estou falando de quem? De uma pessoa que quer melhorar o seu rendimento esportivo, essa gordura pós-treino não vai ajudar,
ela vai aumentar a deposição de gordura, principalmente abdominal. Essa pessoa, ela não quer ganhar gordura. Se ela quiser ganhar peso, ela quer ganhar peso de massa muscular. Então, essa gordura, principalmente saturada, ela está associada com aumento. Fui lá e comi coisa com muito queijo, com muita carne de gado, né? Carne bovina, principalmente com gordura visível. Ah, fiz não sei o que com manteiga, porque manteiga é natural, manteiga é só gordura saturada na aveia, não há necessidade nenhuma do consumo, use azeite de oliva, né? Que agora tem muitas falas incorretas em muitos Instagrams, etc., sem base científica, sem citar artigos de boa qualidade, falando como manteiga é banha de porco. Sim, e infarte 10 anos depois, né? Então, a gente precisa ver o que tem de nexo causal e o que a ciência mostra. Categoricamente, o consumo de alimentos gordurosos, aquela pessoa está perdendo caloria. Ela poderia estar comendo o pão que ela tanto quer, que hoje em dia é demonizado. Ela poderia estar comendo o arroz, a batata, a mandioca. Ela poderia estar comendo até um doce, um carboidrato, né, na forma de um doce, que também é muito demonizado. E ela está gastando com a pasta de amendoim, com gordura saturada e gordura ômega 6, que é pró-inflamatória, vai aumentar o risco de lesão. Se ela já vinha num processo de quase formação de lesão, ela vai aumentar os marcadores do ácido araquidônico, ela vai aumentar as cascatas inflamatórias. Fui lá e comi uma colherada de pasta de amendoim porque agora eu posso. Caloricamente, talvez essa pessoa até possa no pós-treino, mas ela está só potencializando a inflamação, que pode não ser a melhor coisa, que pode estar atrapalhando a recuperação dela e muito, num ponto de vista bioquímico. Então, o que não comer, porque aquilo que você come atrapalha a sua recuperação. Interessante. Então, vamos evitar queijos gordos em grande quantidade, carnes com gordura visível. Tudo bem comer a carne bovina, né, mais magrinha, um patinho, um filé, um entrecô, uma alcatra, pedaços magros. E manteiga, vamos evitar banha de porco, e pasta de amendoim. Parem de comer pasta de amendoim, pelo amor de Deus. E acho que isso tem muito a ver com a indústria, né, Adriano? Tipo, por um tempo 100%. muito se teve essa questão da indústria trazendo sobre pós-treino a pasta de amendoim, pós-treino a pasta de amendoim. Tipo, uma forma, pasta de amendoim com whey, pasta de amendoim com isso, com aquilo. Uma forma de gourmetizar isso aí, né? E aí, claro que a pessoa que não tem essa informação, que não escuta o Universo Corredor, ela não sabe. Ela não vai saber. Então, ela tem que estar escutando o Universo Corredor para ter essa clareza. Então, já sabe, se está escutando e tem alguma dúvida, algum amigo que também come pasta de amendoim pós-treino, manda para ele e não fala nada. Só diz, escuta. E vai muito também daquilo que o Adriano já vinha falando, né? Que é pegar a referência do atleta, que talvez o atleta realmente use a pasta de amendoim no pós-treino, enfim. Acaba que muito dos nossos conhecimentos vem baseados, por exemplo, da dieta do fisiculturista, e isso passa para todos os esportes, e aí lá eles consomem, então tem esse o conceito que tem. Mas aí eu queria te perguntar, Adriano, tinha falado antes de terminar, não necessariamente terminar o treino e fazer o lanche. Já escutei de alguns treinadores, por exemplo, que eles gostavam que os atletas terminassem o treino e faziam já uma refeição, ou almoçava, ou já jantava, enfim, comia a comida normal, como se fosse. Tu acha que isso é uma estratégia interessante para o atleta comum do dia a dia, de terminar, por exemplo, o treino dele e logo após uma hora e meia depois já fazer a grande refeição, um almoço ou a janta, ou tu acha que não, isso não seria o mais adequado, ou enfim, há momentos que pode usar e há momentos que não pode usar isso? Como via de regra, a refeição, e vamos pensar aqui numa pessoa que está treinando, claro, dentro da sua percepção de esforço, mas está treinando sério, a refeição mais importante do dia, bioquimicamente falando, é o pós-treino. Eu preciso comer alguma coisa no pós-treino, independente do exercício. Claro, agora aqui o foco corrida. Porque eu tive um desgaste, eu gerei estímulo para quebra do tecido muscular, para quebra dos meus tendões, das minhas articulações, e eu preciso dar nutrientes para a regeneração. E devido ao estímulo, devido ao desgaste, esses tecidos estão com mais fome. Eles estão bioquimicamente propensos a conseguir captar mais nutrientes. Então, quando eu dou a mesma quantidade de carboidrato, por exemplo, tu comeu 200 gramas de batata doce, ou de arroz branco, ou de batata inglesa, em qualquer horário do dia,
e eu dou no imediato pós-treino, eu tenho um desvio maior para o tecido muscular daquele carboidrato do que para as células de gordura. É como se o músculo estivesse gritando mais alto, eu estou com fome, agora é minha vez. Gordura, tu passou o dia inteiro pegando a comida, agora eu que vou pegar. Então, existe esse efeito de direcionamento metabólico, né? Esse efeito arquitetônico. Então, eu sim devo fazer uma refeição o mais rapidamente possível, sem estresse. A pessoa pode chegar em casa, tomar um banho, fazer uma refeição, não precisa também enlouquecer. Clássico da academia, né? Eu tenho que tomar o shake de whey na academia ainda, não posso nem chegar em casa. Não, vai para casa, toma o teu banho, faz a comida normal, comida, senta e come. O que a pessoa não pode fazer? Agora que tem o modismo do jejum intermitente. A pessoa não pode, em hipótese alguma, fazer exercício e entrar em jejum. Jamais. Eu preciso fazer o exercício, e eu já peguei muitos pacientes que faziam isso, para potencializar, na mentalidade deles, né, achando que é potencializar o gasto de gordura. Na verdade, tu está só fazendo muito catabolismo muscular. Então, não. Eu preciso pelo menos uma refeição para poder ir dormir. Outra coisa, mas eu chego muito tarde do trabalho, fui treinar, e aí eu chego em casa sem fome, vamos supor. Tem pessoas que pós-corrida ficam sem apetite, vão ter só várias horas depois, né, esse efeito orexígeno de rebote. E não comi nada e fui dormir. Não, vamos pensar numa estratégia, então, de uma batida, de um shake líquido, né, mas eu preciso sim consumir em torno de 2 horas após o meu término do exercício, consumir algum alimento. Em torno, então, de 2 horas. Até 2 horas. Até 2 horas é o ideal. Uhum. Então 6 horas é o limite absoluto, mas o ideal são 2 horas. Tanto que o nosso tecido muscular consegue captar glicose mesmo na ausência de insulina no imediato pós-treino. De tanta necessidade que aquele tecido muscular está para o carboidrato. É o horário que a pessoa vai poder comer carboidrato com tranquilidade e saber que não vai virar gordura. Pelo menos não vai virar tanto. E que é o horário que, se a pessoa comer o doce de leite, o leite condensado, não vai virar tanto gordura, vai virar muito mais glicogênio para o tecido muscular, nutriente para esse músculo. Aí, claro, também tem a quantidade, né? Talvez o treino da pessoa permita que ela coma 1 colher de sopa de leite condensado. E talvez o treino do atleta permita que ele coma a lata toda. Perfeito. Outra coisa também bem importante é o período que é feito esse treino. Por exemplo, nós aqui da corrida lidamos com 2 grandes públicos, né? O pessoal que treina pela manhã cedo, né? Depois, consequentemente, às vezes é muito tarde para o almoço. E o pessoal que treina à tardinha, que depois talvez seja na hora da janta. Então, são esses 2 grandes públicos, que eu imagino que também tem diferença de o que vai ingerir, né, Adriano? Por incrível que pareça, os estudos eles mostram que, embora o nosso metabolismo vá ficando mais lento ao longo do dia, ele vai desacelerando no final do dia para preparar para o sono. Tem os estudos em cronobiologia que estudam justamente isso, o cronos, né, o horário, o tempo, essa passagem do tempo e que horas comer o quê, mostram que a pessoa sedentária deveria comer um pouco menos, deveria comer no máximo umas 3, 4 horas antes de dormir, não comer tão próximo do dormir, mas já na pessoa fisicamente ativa isso não vale. Se eu treinei de noite, eu tenho que comer, vamos supor que eu preciso de 400 calorias, eu preciso de 100 gramas de carne, mais 200 gramas de batata doce, por exemplo. Estou dando um exemplo bem simples aqui, né? Claro. Com salada, legumes, um arroz com feijão. Peguei lá 100 gramas de feijão, 100 gramas de arroz, e 150 de arroz e 100 de carne. Eu fechei aquelas minhas calorias, eu fecharia a mesma quantidade no almoço e na janta, porque quem vai determinar o desgaste é o treino. E eu tenho um aumento da produção de catecolaminas, adrenalina, hormônios que vão fazer o meu metabolismo se mexer de noite, porque eu treinei de noite. Então, o treino, ele quebra essa cronobiologia. Quebra, né, diferente do sedentário. Sim. Sim, daí outra coisa, por exemplo, se a pessoa que treina, por exemplo, treinou 6 horas da manhã e acabou o treino às 9 ou às 8 e ainda não tem tempo para o almoço ainda, essa pessoa deveria comer alguma coisa ou o que tem que fazer até chegar no almoço, Sim. a pessoa não comer às 8 ou 9 horas da manhã? Pensando que nós queremos usar aquela janela de oportunidade de 2 horas, o que eu sempre recomendo para os pacientes? Olha, até por uma questão de praticidade, que geralmente tu vai treinar
terminar o teu treino e daqui a pouco tu tem que ir para o trabalho, tem outras coisas para fazer. Não espera. Termina o teu treino, toma o teu banho, senta e come. Né? Meia hora depois, 30 minutos depois, não, porque daí tu já encaixa em sequência ao treino e já não esquece, não tem problema. E o bom também é que muitas pessoas, a maioria, tem fome pós-treino, né? Então vão acabar tendo fome a partir de 1 hora pós-treino. Então já é um horário perfeito para a pessoa fazer, quem sabe, café da manhã, um pouco melhor. Aí entra... A gente tem diretrizes para consumo de carboidrato pós-treino pensados em reestoque de glicogênio muscular, não pensados em ganho ou perda de gordura corporal. Então são valores, às vezes, altos para uma pessoa que está só treinando ali no seu dia a dia, 3, 4 vezes por semana, ou às vezes até todos os dias, mas só tem aquilo de treino. Mas, como via de regra, é de 0,8 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso que se recomenda num pós-treino. E 0,2 a 0,4 gramas de proteína por quilo de peso, né, para a pessoa comer no pós-treino. Vamos fazer um número hipotético aqui. Ó. Se eu pegar uma pessoa com 70 quilos vezes... Quem é que tem 70 quilos aqui? Acho que nem mais, acho né? que ninguém. Acho que ninguém. 70, na casa dos 70 eu tô. Na casa dos 70 na casa a dos gente tá. 70 tá todo mundo, Vamos acho. botar um 80 aí. 80, então? Eu tenho Vamos 80. botar um 80. Ó, então 80... Consultoria pro Juliano, vamos lá. Consultoria pro Juliano. O teu teor de carboidrato iria variar de 0,8, de 64 gramas de carboidrato até 96 gramas de carboidrato. E só para o pessoal seria entender... o 0,8 a 1,2. Só para o pessoal entender o que equivaleria a 64 gramas de carboidrato, assim, por exemplo, em arroz branco, só para que a pessoa tenha mais ou menos uma noção de quanto que é isso. 2 pães franceses. 2 pães franceses, beleza. 2 pães franceses. Juliano, tu tá se passando, Juliano. Brincadeira. Não Mas sei, assim, Juliano, isso também a gente não pode esquecer que equivale a só o carbo já deu 300 calorias. Então não dá para esquecer que se a gente usar essa recomendação, que é uma recomendação para melhora do desempenho esportivo, você aí que está nos escutando, pega o seu peso e multiplica por 0,8. Você vai ter a quantidade mínima de carbo recomendada. E se você multiplicar por 1,2, vai ter a quantidade máxima de carbo recomendada para a melhora do desempenho esportivo. Só que mesmo esse mínimo, muitas vezes é muito. Pensando assim, numa mulher que tem que gastar 1.800 calorias no dia. Só esse pós-treino vai ser 500. Vai ter umas 500 calorias. Se eu somar a proteína com carboidrato. Então vai ser grande parte do dia dela. E se essa mulher que está treinando também precisa reduzir um pouco de gordura, ou esse homem, tanto faz, daqui a pouco essa pessoa está comendo 1.500. Vamos inventar um número que vai ficar bem fácil. E o pós-treino é 500, sobrou muito pouco para distribuir, sobrou só 1.000 para distribuir no resto do dia inteiro. Então, por isso a importância também da gente ter isso bem calculado. Legal. Isso gera uma complexidade, né, Adriano? Porque tu tá mostrando uma forma de personalizar esse cálculo, né? Uma forma de a pessoa ter um conhecimento bem super importante. E aí, é claro que aí eu te pergunto, assim, no ponto de vista, acho que podemos dizer leigo sobre a questão da nutrição, que as pessoas, muitas delas, às vezes não, eu já escutei de outras pessoas, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura, tá? Então, é bem comum mesmo de algumas pessoas perguntarem. Então, acho que para aquela pessoa leiga, no ponto de vista bem leigo, assim, dá alguns exemplos de carboidratos e proteínas. O que tu acha? Pode ser? Perfeito. Carboidratos de ótima qualidade para nós usarmos após o término do treino. Arroz, seja ele para o pós-treino, seja ele branco ou integral. Granola, mas cuidado com a granola, porque a quantidade dela é bem pequena, porque ela é super calórica, né? Ela é uma daqueles alimentos que enganam, que as pessoas comem para emagrecer e, na verdade, só serve para engordar,
porque ela tem muito caloria e muito que ela- pouca quantidade. Ela é boa com Iogurte. com iogurte. Com quem vende, exato. Para quem vende. O pão francês, né? A batata doce como inglesa. A batata inglesa tem um índice glicêmico muito parecido com a batata doce. É praticamente idêntico. Ocorreu um endeusamento da batata doce, mas na verdade a doce e a inglesa são quase idênticas. Macarrão, de preferência um macarrão integral. Então são mandioca e são carboidratos excelentes. E proteínas, carnes, frango, porco, peixe, né, a carne bovina, atum, sardinha, que são super práticos, dá para comprar em água ou em óleo, tirar bem o óleo, é uma coisa fácil que já está pronta, dá para deixar ovos, queijo Minas, queijo ricota, que é o queijo mais barato que existe e com mais teor proteico de todos, e fica super bom, por exemplo, misturado com ovo. Então são fontes de proteína excelentes. A proteína, de uma forma assim, bem simplista, assim, para dar uma dica geral para o pessoal, daria para dizer, tanto para homens quanto mulheres, que uma média de 30 gramas é uma quantidade excelente, de forma bem geral, né, sem fazer muito cálculo, é uma quantidade excelente para o pós-treino. Isso equivale mais ou menos a 100 gramas de ricota, um queijo ricota, ou uns 100 gramas, um pouquinho mais daria umas 120, 130 gramas de ricota, ou de carne, ou de frango, ou de porco, ou de peixe, carne bovina. Ovos é que sairia um pouquinho do escopo, dariam 5 ovos, que daí o valor calórico fica muito alto. Sim. Legal. Então, eu acho interessante, para a pessoa que está nos acompanhando, a pessoa que está escutando, ela tem uma clareza, né? Porque às vezes eu escuto de alunos, já escutei essa questão. Tá, mas o que é o carboidrato? O que é a proteína? Esse conhecimento, ele é importante. Ok. O próximo ponto que eu tinha separado aqui, não sei se você tem alguma coisa, Guriz, relacionada a esse aí. O que eu queria bater no ponto aqui, que eu acho que é bem interessante, a gente quebrar alguns mitos ali, dessa palavra do merecimento ali, a pessoa acha que só porque treinou tem direito a, sei lá, depois tomar uma cerveja, tomar várias cervejas. Só porque eu corri hoje, suei bastante, agora eu posso repor com cerveja, né? Como se fosse repor líquido. Então, essas coisas também caem por terra. Aquela do vinho, né? A clássica do vinho ali. Hoje eu corri, então eu posso tomar meu vizinho que tem carboidrato. Vou botar aquele 64 de carboidrato que o Adriano falou, vou colocar aqui na minha... Tem umas 2 garrafas de vinho, tá bom, né? Pós-corrida. Então também tem isso aí, o merecimento, eu gosto de dizer pro pessoal assim, não é bem assim, esse cálculo não é bem assim, né? Então também é bem importante dizer pro pessoal que não funciona dessa mesma maneira, né? Tem coisas que são para aquele momento e outras não. Aqui a gente está falando realmente de comida, né? Esses alimentos que contêm álcool não contam como comida, né? Porque o álcool é extremamente nocivo para o processo de recuperação muscular, para o processo de recuperação articular, ele desidrata as articulações, é péssimo. Então, não conta como comida. Do ponto de vista nutricional, é lixo. Jamais eu vou botar no pós-treino, que o meu corpo vem de um desgaste, né? Vem cansado, e aí eu vou ter que pedir para o corpo lidar com mais aquilo. Aquela cervejinha que o pessoal toma depois da corrida, eu não consigo entender. Não. Eu não sei como é que desce, mas desce. E não é só uma. É o pior horário possível, é um pós-treino, é no pós-treino. O maior lixo que a pessoa pode colocar para dentro do corpo seria a cerveja. O álcool seria o pior de todos, muito mais do que o doce, que às vezes as pessoas têm muito medo também. Aí, nesse caso, entra aquela questão de direcionamento, como o tecido muscular vai estar muito apto em captar nutrientes para ele, e álcool não é nutriente, por isso que não conta, né? Eu poderia comer a fatia da torta, que eu tanto quero. Tudo bem que não é a melhor opção de comida, mas ainda é o melhor horário, é o pós-treino. Porque eu vou conseguir desviar muito mais desses nutrientes para o músculo do que para a gordura. Sem falar de desidratação, né? A questão do álcool ali, ainda mais que no exercício físico de alta intensidade, ou até o indoor, desidrata bastante, né? Então, depois o corpo já desidratado, vai desidratar mais ainda, né? As pessoas acham que o álcool hidrata, né? Que a cerveja hidrata, né? É bem clássico. O pedal também é bem clássico disso, né?
pessoal dá aquela pedalada de 2, 3 horas, depois chega no posto para tomar aquela cervejinha, né? Claro que falando da parte mental, né? Vamos dizer que traga benefício da parte mental. A gente aqui não é psicólogo, mas enfim, pessoas dizem que se sentem bem, sei lá, libera, sei lá, substâncias. Não, mas a pessoa já não liberou a se sentir bem. endorfina suficiente pedalando ou correndo? Mas correu para quê? Que não está se sentindo bem. Vamos lá, vamos consultar com os psicólogos. Tem alguma coisa de errada. E correu 2 horas, não se sentiu bem. Não se sentiu bem, não liberou serotonina Mas suficiente. então fica aí, ó, álcool não, gente, álcool não, de preferência até não antes do treino também não, de preferência nunca, né? A não ser na festinha. Então, antes do Felipe fazer a pergunta dele, bateu o martelo aqui. Pão com ovo é um bom pós-treino, então. Pão com ovo é um bom pós-treino. Falta um pouco Perfeito. de proteína aí nesse pós-treino. Tá faltando botar uma lasca grossa de ricota ou um pedaço de carne. Botar um bife aí no meio. Mas é que já vem uns 6 ovinhos, no meu caso, né? Ah, não. Daí já não faltou proteína nenhuma. É que no caso, Eu o sou um Nestor não ponto fora falou. da curva. O Nestor não Quantos falou ovos? pão com um ovo. Ele falou com ovo. Segue, Adriano, Felipe. Eu te digo assim, Adriano, uma vez o Nestor Tu postou se uma foto nos assusta. stories, cara. Bah. O pão com ovo dele era ovo com pão, na verdade, né? Porque Faltou carboidrato, então. O negócio foi o contrário. Isso porque o Adriano nunca sentou à mesa com o Nestor pós uma prova para almoçar. Isso daí é uma coisa assim, ó. Ele almoça para uma semana, mas enfim. Não, mas ó, pegando a recomendação da Adriana ali, 30 gramas de proteína, dá mais ou menos ali 5, 6 ovos, 2 pão francês, é o carboidrato. Tô dentro da recomendação. Vocês estão me julgando mal aí. Não. Está tudo friamente calculado. Não, tá falando de um prato que tu serve. Só que o não sabe que você serve em 2 pratos. Mas você serve em 2 pratos. Ele pega um prato para você servir e o outro também. Não, mas não no café. Esse aí não no café. Esse aí no almoço, talvez. É como é para salada, né? Micronutrientes aí são importantes. Então tem que fazer essa... Inclusive, como salada. Vamos falar sobre isso, né? Ó. Adriano, vamos lá. Próximo tópico aqui que eu tinha separado é suplementação, Adriano. É muito comum as pessoas, primeira coisa que elas nos perguntam no nosso dia de treino é qual suplemento eu tô. A gente até então a gente está falando sobre como pré-treino daí. Não, até como pós-treino. As pessoas me perguntam muito frequente assim, ó, Felipe, o que eu tomo? O que eu tenho tomado de suplemento para eu recuperar melhor? Para eu melhorar meu desempenho no pós-treino. Tipo assim, ó, terminei o treino, o que eu devo tomar? E aí a gente fica se perguntando, poxa, o que realmente a suplementação, até que ponto essa crença que a pessoa chega até nós, com que a suplementação ela vai ser um grande diferencial nesse pós-treino dela, até que ponto ela é verdade ou é apenas, por exemplo, um mito? Né? Para aquela pessoa, o Joãozinho que treina 3 vezes na semana, um treino de 1 hora, uma intensidade não atlética, né? É que eu acho que, antes do Adriano comentar, é que às vezes o pessoal tem muito isso de ter que suplementar antes ou depois do treino, que não existe comida, tem que ser um suplemento, algo mágico que resolva. Então, por isso que às vezes perguntam muito de suplemento para nós. E aí o Adriano vai conseguir responder melhor sobre isso. Eu acabo usando o suplemento com os pacientes como um complemento, né? Porque é para isso que ele existe. Olha, eu acordei de manhã, fui lá e corri, mas eu já fiz o meu café da manhã antes, por exemplo, e eu tenho agora que chegar em casa e tomar um banho e sair correndo para o trabalho. Ou eu até tenho um pouco de tempo, mas eu fico meio nauseado depois do treino, não consigo comer. Ou eu treino de noite e eu chego e eu preciso ir dormir. E eu não consigo comer uma pratada de arroz com feijão e dormir, nem para a maioria das pessoas nem dá muito certo. Aí a gente usa uns complementos, por exemplo, um whey protein, se essa pessoa tem uma digestão mais lenta, ou tem uma intolerância à lactose, um whey protein isolado, porque a digestão dele é muito rápida, é 20 a 30 minutos e já terminou. Se essa pessoa tolera um pouco de lactose e tem uma digestão, velocidade normal, um whey protein concentrado, daí seria em torno de 40 gramas de whey, o isolado seria em torno de 30 gramas. E como fonte de carboidrato, de fácil digestão, com sabor bom, o que combina muito bem? Banana, é uma fruta prática, barata, que tem ano, mês e dia, não tem época que não tem banana nos mercados, e que é sempre barata.
Desculpa. E então, assim, prático, fácil, simples. Eu deixaria em torno de 2 bananas para uma pessoa, por exemplo, de 50 a 60 quilos e uma pessoa na média dos 80 quilos. E aqui nós estamos falando de uma pessoa com peso saudável, que não precisa reduzir gordura. 4 bananas. Então, 4 bananas com 40 gramas de whey concentrado ou 2 bananas com os 40 gramas de whey concentrado. E o leite, para bater tudo e misturar, é uma coisa opcional. A pessoa pode usar um leite vegetal, pode usar leite bovino, pode usar água. Não vai fazer muita diferença. Outra opção também legal é esmagar a banana e misturar sem líquido nenhum. Só esmagar ela e misturar com whey. Vira um creme. É muito bom para quem tem vontade de comer doce. Fica uma pastinha e fica com sabor adocicado. Então, seria, digamos, o nosso substituto saudável para a pasta de amendoim. E é muito prático para antes de dormir e para de manhã. Bacana. E isso realmente, Adriano, é interessante para clarear para as pessoas. Acho que o ponto principal da tua fala ele é um complemento, né? Que as pessoas elas buscam como a solução. E é exatamente isso que chegou até nós. Qual a solução para minha recuperação no pós-treino? O que eu devo suplementar? Cara, é a palavra mais clássica. Então, tu deixou bem claro que é a questão do complemento. Ele é apenas um complemento sobre as suas necessidades. E aí entra o caso do nutricionista fazer esse cálculo e identificar se existe essa necessidade do complemento ou não, né? Adriano, agora a questão também que as pessoas têm, acho como uma dúvida frequente para nós, não sei se com os guris também isso acontece no dia a dia, é sobre o principal também, que entra nesse aspecto da nutrição, que é a questão da hidratação nesse pós-treino. Por exemplo, fez um treino de endurance, treino de 1 hora de rodagem, o quanto hidratar-se nesse pós-treino é importante, né? A gente sabe da importância, mas o quanto ela deve se preocupar, assim, num grau de escala. Olha, felizmente a maioria das pessoas tem sede durante os treinos, então a pessoa não precisa, ou se a pessoa por algum motivo não conseguiu ser hidratada adequadamente durante o treino, ela vai estar com bastante sede pós-treino. E os estudos com idosos, que é o público mais difícil para hidratação, têm mostrado que, havendo água disponível e próxima, o corpo tende a manter um equilíbrio de hidratação e ele para de hidratado para desidratado, não de muito bem hidratado. A tendência é manter um pouco mais para o desidratado. Com o jovem, isso varia um pouco de polimorfismos genéticos. Tem pessoas que têm uma característica de não sentirem tanta sede, e a própria pessoa, tu observa quando tu pergunta e pede para a pessoa, anota um dia, toda vez que você toma água, um dia só. E a pessoa toma um susto de como toma pouca água, e essa é uma sugestão que eu deixo para todo mundo que estiver nos ouvindo, porque não custa nada e é importantíssimo. Amanhã você pega, a partir da manhã, e você vai acordar, e toda vez que você beber qualquer líquido, você vai anotar. Tomei café, tomei chimarrão, e aí você vai ver quanta água mesmo você tomou em um dia. E geralmente as pessoas tomam um susto negativo, que estão tomando muito pouca água. O que é recomendado para quem faz exercício ao longo do dia, não tanto para o momento pós-treino? 40 ml por quilo de peso. Se estiver no verão, 30 graus para cima, 50 ml por quilo de peso. Interessante. Agora me surgiu uma dica boa, né? Não porque eu tomo muito café, mas enfim. Todo líquido conta? Ou como é que é? Existe, por exemplo, uma questão de água pura e a água, por exemplo, do suco, a água que tá entre aspas, do refri, enfim, da cerveja, de tudo que a água conta? Ou tem um 50-50? Qual é que é essa proporção de água pura? Aquele teu café é uma água suja, né? Nem vem. Na verdade, não. Na verdade, que bom que fosse, na verdade. Ele não é de tudo. Água é água, né? Não, água pura é água. Água de coco é água. Suco de frutas, como via de regra, embora seja líquido, ele é água, só que eu não posso me esquecer que eu estou comendo 1 tonelada de carboidrato ao tomar suco de fruta. Então, levando isso em consideração, ele é água. Se eu tomei 200 ml, entrou 200 ml, é água. Refrigerantes não são água, não conta. Legal. Nada. Tomou
tá no negativo o negócio, quase como se só está desidratando. E chás, café e chimarrão contas mais ou menos 50%. Cada 1 Legal. litro que eu tomar de café, que bom, aí foi café também, né? De chimarrão é melhor como exemplo. 1 litrinho de café, dependendo do dia, né? Ó, o O Fabrício... Fabrício só não. as primeiras 4 horas da manhã dele. Isso aí. Não vai tudo isso, Até às não. 10 Não, é até Mas é meio-dia. quase, mas não vai tudo isso, não. Mas aí contou como meio litro d'água, então tá valendo. Então Tá não tô nada, tão tua dúvida, desidratado. Fabrício? Não tô Nada, tão vocês desidratado. Vocês gostam de falar de mim, né? Não. Mas aí quando pega nos tomadores de café aqui. Não, mas eu acho legal porque isso já foi uma dúvida que eu já vi umas 2, 3 pessoas falando assim, eu tomo café, então eu tô hidratado, conta. E aí depois começa a pensar, pô, mas será que todo líquido gera hidratação? Porque, por exemplo, álcool, tu vai tomar 1 litro de cerveja? Não, porque o trabalho que o corpo vai ter que fazer para filtrar e para tirar toda aquela impureza, na verdade, tá piorando. Então, no fim das contas, nem é todo líquido que é água. O álcool, a gente recomenda o contrário. Para cada, no caso, por exemplo, da cerveja, vinho, destilados é pior, mas até o vinho, que dá 12% é álcool, 12, 13, para cada ml tomado, eu preciso tomar a mesma quantidade em água. Então, se eu tomei 1 litro de cerveja, eu tenho que tomar 1 litro de água. Só a título de curiosidade para o pessoal aí viciado em café, um indivíduo de 80 quilos precisaria tomar mais ou menos aí 3 litros e 200 de água. Se for tomar isso em café, para dar a quantidade de hidratação, tem que dar 6 litros e 400 no dia. Não façam isso, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de não Deus. Tomem isso de café. Não, as pessoas O Fabrício já fez e viu que não dá certo. Não, porque olha... Por experiência própria... Se tu for ver o limite de cafeína do dia, olha, é um absurdo isso daí. Não façam isso, gente. É numa situação hipotética, lembrando. Não faça isso em casa. Vocês têm departamento jurídico aqui? Ainda não. O jurídico, não, mas... o jurídico tem que estar forte, né? Não, eu só falei a título de curiosidade. Mais alguma dúvida aí? Eu já tô com a minha... Eu tenho mais uma. Organizado. Eu tenho uma também. Tenho mais uma. Então são Eita. 3. Vai lá, Fabrício. Então vai. Começa. Eu? Tá, eu só quero saber se alguém vai falar sobre questão de emagrecimento associado. Não? Não. Tá. Então, na verdade, a única questão que eu tenho é assim, ó, o pós-treino para quem quer emagrecer, porque muitas das pessoas que nos procuram, eles associam com emagrecimento. Olha, sempre tem, ou pelo menos é a segundo objetivo geral, ou na minha planilha ele é o terceiro objetivo. Sempre tem o perder um pouquinho de peso, sempre tem. Então, naturalmente, esse pós-treino, tu tem que levar um pouquinho em consideração, ou tu faz um pós-treino igual e se preocupa com as outras refeições. Como é que funciona esse balanço? De um ponto de vista metabólico, para nós otimizarmos o rendimento no treino, para o paciente que não é atleta, tem 2 abordagens. Eu posso fazer um pós-treino igual e digamos que vai consumir 500 calorias e essa pessoa tem as 2.000 para comer no dia, ou 1.500, isso vai representar 30% do dia da pessoa, e ela vai ficar com muito menos para ser dividido ao longo do que sobrou do dia. Como eu posso fazer uma divisão mais equinânime, mais equilibrada, e aí usar aquele exemplo do, sim, um lanche normal pode ser o seu pós-treino, porque você não é um atleta. Nós queremos potencializar o gasto de gordura, só que há detalhe importante, a gente pode até trabalhar com essa redução do carboidrato, mas nós não vamos zerar ou reduzir a proteína no pós-treino, porque eu preciso dar aquele estímulo anabólico de construção muscular, de virar a chave de degradação para construção de tecidos, reconstrução tecidual. Eu preciso dar esse estímulo. Mas isso, uma proteína, até pura, a pessoa foi lá e sentou e comeu um bife, comeu um pedaço de carne, já é suficiente para dar esse estímulo. Claro que não vai estar potencializado como estaria se tivesse o carboidrato junto. Mas realmente, a maioria dos pacientes que correm, pedalam, que fazem tudo, o objetivo secundário, quando não é o principal, é também reduzir gordura abdominal. E quando não é o principal, muitas vezes o profissional acaba dizendo para a pessoa, olha, você deveria também ter esse objetivo, porque está precisando.
Perfeito. História? Vou seguir a ordem aqui, Gil? Eu vou ali. A gente já deu algumas pinceladas ali, Adriano, no tema, que é o pessoal que não sente fome após o treino, né? Então, a gente sabe que o exercício é um inibidor agudo de fome. E aí, qual seria a melhor estratégia para essa pessoa? Tem alguns alunos que relatam também que eu não consigo comer 2, 3 horas depois só eu vou sentir fome. Qual seria a estratégia ideal para ele? Seria realmente ingerir alguma bebida líquida, algum shake, alguma coisa, mesmo que ele não consiga para manter, ou realmente só comer uma refeição sólida quando tiver a fome em si? Não, nesse caso, se a pessoa realmente tem uma dificuldade que chega a fechar 3 horas depois do treino e a pessoa recém vai estar finalmente conseguindo ter algum apetite, se for 1 até 2 horas, se for até 2 horas, eu esperaria e comeria comida. Se passa de 2 horas e começa a ter algum apetite a partir da 3ª ou 4ª hora, que realmente é bem demorado, aí eu insistiria, não, olha, fulano, então lá pela 2ª hora, tu vai ter que tomar, se tu não conseguir tomar logo em seguida, quem sabe 2 horas depois, 1h30 depois, tu vai tomar um shake. Mas geralmente líquido a pessoa consegue tomar. Líquido a pessoa tolera já imediatamente após o treino. Bacana. Mas se eu tiver um intervalo de 2 horas, eu ainda vou dizer, espera pela comida. Perfeito. Eu nunca passei por essa de apetite. Essa é uma coisa que Eu também não. não faz parte Dúvidas da minha que rotina. Eu só chegam. tenho mais, Não, eu só tenho mais apetite. Queria ter também. menos. Eu tenho vários alunos também que já relataram essa questão do apetite, mas sempre quando elas me perguntam como é que é para ti, Felipe, eu digo, olha, eu não consigo te dar um norte, assim, referente a isso. Conversa com o nutricionista, porque para mim isso aí não existe, essa questão de no meu dia a dia, isso não é comum, não. Tá. Na minha pergunta, então, para o Adriano, é sobre essas bebidas. Vamos dizer que a gente consiga um patrocínio aqui, né? Vamos, que seja pelas as bebidas tipo da Gatorade e 9, como reposição de um pós-treino. O que tu acha sobre? Olha, é uma reposição sim possível. É mais interessante usar num intratreino do que no pós-treino, porque se a pessoa chegou já em casa e ela está na comodidade e conforto de casa, e a maioria das pessoas vai querer comer alguma coisa, para que eu vou gastar minhas calorias com aquele repositor de eletrólitos? Que se a gente pegar um exemplo deles, por exemplo, um Gatorade tem um teor alto de glicose, é um monte de carboidrato, de açúcar que a pessoa está comendo, que ela poderia sentar e comer o pão. E é um alimento que as pessoas costumeiramente dizem, nossa, tudo que eu queria era poder sentar e comer um pão, mas não posso, porque o pão é o vilão. Bom, estou te dizendo que o pão não é o vilão, não vai te matar, né? E tu poderia estar comendo ele se não tivesse tomado aquele repositor de eletrólitos no pós-treino. Já que não precisou tomar durante o treino, não teve uma perda de sais, sódio, potássio, cloreto, etc. Não teve necessidade de usar durante, come comida no pós, muito mais interessante. Eu tenho bastante perda de sais, né? Eu, se tu pegar um bife depois de passar em mim, já tá pronto para botar no fogo. Mas aí a pessoa pode aproveitar para se hidratar, né? Beber bastante, beber água e comer uma comida salgada. Cara, o Juliano, a última maratona que eu vi o Juliano chegando, Adriano, o Juliano era branco. Cara, o cara ficou branco. Olha a minha cor, você tá vendo pelo YouTube, assim, olha a minha cor, imagina o branco. Que é uma coisa bem difícil de acontecer. Mas acontece. Todo o sódio do corpo, foi todo o sódio do corpo. Exatamente. Tá bom, eu não gasto com o sal do churrasco de domingo. Só passo a carne em mim. Mas só tu come aí, né? É um ponto a ser levantado. Exato. O churrasco da ProElite não é salgado com isso aí, não. Papo louco esse. Adriano, cara, agora então a dica para finalizar de vez, Adriano, a dica para quem ficasse até o final que a gente disse, né, do intratreino, é aquela coisa assim, vamos lá, vamos finalizar nosso podcast com essa super dica do intratreino aí. Olha, já que nós citamos, né, agora eu vou falar bem, vai que vocês ganham, né,
o patrocínio, então vamos falar bem. Um intratreino possível e que funciona muito bem é o Gatorade, Powerade, etc. Qualquer um que quiser patrocinar, então o pessoal que está aceitando. Exato. É isso aí. Vou clipar essa parte. Alô, grandes marcas. Alô, grandes marcas, nos descubram. E realmente funciona. É um excelente intratreino, porque tu tem um bom teor de carboidrato, tu tem ali um pouco de cloreto, de sódio, de potássio, e é fácil do cara carregar. Porque o problema de comer comida durante uma corrida é que muitas vezes não cai bem porque o volume é muito grande e não é prático do cara carregar. Porque tu quer carregar o quê? O mínimo possível de coisas contigo. Outro intratreino muito prático, que é muito comum, é os carbogel. Mas nem todo mundo tolera, principalmente em treinos longos. Começa a ficar enjoativo aquilo ali, começa a nausear. Então, um intratreino que eu recomendo muito, que eu já citei para vocês, é purê de batata. Tu bota num saquinho alimentício e come que nem um carbogel. Purê de batata com bastante sal. E fica uma delícia. Um dos não fazer, na minha opinião, paçoca. Que a gente também tem que falar dos não fazer. Parem de comer amendoim. Amendoim é pura gordura ômega 6, altamente pró-inflamatória. Não tem por que comer o amendoim num momento pró-inflamatório como treino. Não há necessidade de estar aumentando muito o estímulo de cascatas de inflamação que podem desencadear, daí pelo estresse mecânico, uma lesão. Potencializar já o estresse mecânico pró-lesão do treino. Então não façam isso. O amendoim é bom só para quem vende amendoim. Comam, então, a banana desidratada, fruta desidratada, aquelas mariolinhas de banana pura, né, que é só carboidrato puro. Não tem por que adicionar gordura, porque amendoim é isso, gente, é só gordura. Então, coma pelo menos carboidrato puro. Perfeito. Super dica do intratreino para você que tem aquela dúvida. E a paçoquinha, eu tenho certeza que alguém estiver escutando já comeu a paçoquinha. Porque eu já vi muito guerreiros e guerreiras aí comendo paçoca intratreino. Então, para de fazer essa burrada e acerta aí. Tenho certeza que vai melhorar a qualidade dos seus treinos aí. Cruz, mais alguma coisa? A gente já, assim, torceu o Adriano aqui. A gente apertou de tudo que é forma para a gente ter todas as dicas de um pós e ainda conseguimos extrair um intratreino. Cara, para que mais? Podcast super completo aí. Fabrício já sabe, né? Hoje esse episódio aqui... Não, vai ter vários cortes. Já sabe. Vamos que vamos, então. Adriano, quero agradecer a participação. Antes da gente encerrar, deixa ali teu contato, coloca aí para o pessoal que estiver acompanhando aonde te encontra, aonde tu mais está no teu dia a dia, vamos dizer, de redes sociais. Maravilha. Não, então, perfeito, pessoal. Vocês podem me acompanhar no Adriano Lenz, com Z, L-E-N de navio, Z, no Instagram. No Google tem o meu site, Adriano Lenz, né, com todas as informações, com vídeos. E nessas duas plataformas, no site tem todo o institucional, como eu trabalho, os consultórios, e no Instagram tem o dia a dia. Perfeito. E lembrando, né, atendimentos presenciais e online. Presenciais em Santa Maria e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ambas, e online para o mundo inteiro. Lembrando que tem alunos de vários lugares do Brasil e do mundo, né? Bacana. Inclusive, fazendo um malabarismo com o fuso horário. Exato. Inclusive, temos alunas agora também que compartilhamos de ideias de nutrição e treinamento. Sim, tem uma aluna canadense que agora está contigo também, que eu indiquei. Exato, tem o pessoal da Austrália que eu já indiquei, mas não sei se vocês começaram. Daqui a pouco tu vai ter que atender com 14 horas de fuso horário. Aí tu vai ver como é que é, de madrugada, de dia, de madrugada, é uma loucura. Então, já sabe, pessoal, já sabe. Quando quiser conversar com o Adriano, nessas redes sociais vocês encontram eles. Mais algum recado final, gurizes? Acho que tomem água, comam bem, pré-treino. Não bebam. Comam vegetais. Perfeito. Então, se você ficou com alguma dúvida, assiste o episódio anterior. Então é importante, não bebam 6 litros e 400 de café. Bom. Relembrar, reforçou, deixar né? aqui o reforço. Ficou preocupado, né? Lembrando... Não coma ovo com pão.
Ô, que isso, que isso. Lembrando todos, escutem o episódio anterior se ficou alguma dúvida sobre pré-treino, pós-treino, intra-treino, tá aqui. Compartilha com os amigos, compartilha com aquele seu grupo de corrida, que eu tenho certeza que você vai evoluir ainda mais aí na sua corrida. Então a gente se vê no próximo episódio. Sigam nas redes sociais o @ProElite Assessoria e o @Programa Corrida Inteligente e também os arrobas dessa galera aqui linda, maravilhosa e que traz conhecimento para vocês toda semana. Então, fiquem com Deus e até mais, gente. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu. Eita. Eu só quero saber agora como fazer aquela lata Joga fora. Eu sabia que alguém tinha uma